Bom dia a todos e todas. Vocês estão bem? Espero que sim. Vamos às senhas de hoje, dia 5 de maio de 2023, uma sexta-feira, 27º dia após a Páscoa. Amanhã então faz 28 dias após a Páscoa. 4 semanas, 28 dias, 4 vezes 7, 28, né? Quarta semana amanhã, e então vem novamente um domingo, como foi o primeiro dia da Páscoa, um domingo. Hoje o título é fácil de entender nos textos. Embora eu tenha acrescentado uma coisinha aqui, as iniquidades escondidas e as visíveis, ambas Deus quer limpar. Então esse é o título, as iniquidades escondidas e as visíveis, ambas Deus quer limpar. Eu não sei se já viram, mas acho que é um dos filmes, aqueles que é importante de ver. Eu diria obrigatório, mas tem gente que não gosta de ver filme. Eu não sei como é que pode, mas tem gente. É o filme que dá uma explicação muito clara para que é de onde nasce um crime. É o filme O Silêncio dos Inocentes. O Silêncio dos Inocentes, esse título do filme, foi dado por causa de uma história que a agente do FBI, que está tentando resolver e pegar o criminoso de uma série de crimes, de assassinatos de garotas, ela pesquisa com um outro assassino, pede ajuda desse outro assassino para tentar descobrir as pistas para este que agora está assassinando, um outro assassino que está preso, né? O Dr. Hannibal Lecter. E ela conta a história lá na infância. O mundo para ela parecia tudo assim bonito. Ela morava numa fazenda onde criavam ovelhas. E então um dia ela ouviu, sem querer, e viu o que acontecia com as ovelhas, e que elas eram mortas. E viu o sangue das ovelhas sobre a lã delas e escorrendo no chão. Então, o silêncio dos inocentes, as inocentes ovelhas em silêncio sendo mortas. E daí que vem o título do filme. Mas então ela pesquisando com esse outro assassino preso, Hannibal Lecter, que era um intelectual maravilhoso, um psicanalista, perguntando para ele quais as características de um criminoso, especialmente deste que estava matando garotas. Ele disse a ela: o crime não vem só de dentro, o crime vem de fora e entra pelos olhos. Ali é criada a ganância, o ciúme, e ele vê alguma coisa que ele então internamente quer e vai buscar esta coisa, custe o que custar. Entenderam? O pecado também é assim. Algumas pessoas acham que o pecado é uma coisa interna, é uma maldade. Não, ele tem ambos as direções e caminhos e ninhos
e nascimentos externo e interno. Os textos vão falar de roupas que visualizam a impureza, visualizam o mal. As iniquidades estão tornadas visíveis, mas que também são as escondidas de cada um, suas iniquidades. As iniquidades escondidas de certos grupos, de certas instituições, de certos estados, de certas políticas, de certas estruturas, as iniquidades escondidas e as visíveis, tanto de pessoas individuais quanto pessoas, digamos, sociais, entidades, instituições, políticas, estruturas. Ambas Deus quer limpar. Vamos ver isso aqui no primeiro versículo. Eu vou tentar explicar ele até num erro que muitas vezes se comete ao ler uma frasezinha de dentro da Bíblia. O primeiro versículo é Zacarias 3:9. E ali as senhas dizem o seguinte: eu tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Uma pessoa que nunca abriu o livro de Zacarias na Bíblia, ela vai dizer, olha só, mas vejam só o versículo inteiro, e depois o contexto do versículo. O versículo inteiro. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos. Ela está vendo muita coisa. E eu gravarei nela uma inscrição. Declara o Senhor Javé. Eu removerei o pecado desta terra num único dia. Se você olhar antes do versículo, você vai ver lá que o profeta Josué, eles estavam num conflito com outros profetas. Josué é um profeta da libertação, digamos assim. Como ele estava sendo julgado pelos profetas do rei, pela estrutura do Estado pecador, durante o julgamento, colocaram uma roupa impura nele. Lembram de Jesus sendo levado para a cruz? Colocaram para nele um manto puro, púrpura. Significava do pecado. Jesus é um pecador, e daí escorraram Jesus. E no final durante o julgamento, Deus diz para Josué: eu tirarei num só dia esta roupa impura que te colocaram. E significa, vou purificar também esta nação injusta que está te julgando. Assim, Deus quer limpar a nós, pessoas, e também a nossa realidade. E o segundo versículo da primeira carta de João, lá quase no final do Novo Testamento, capítulo 2, versículo 2. Jesus Cristo é a propiciação, o pagamento, a reconciliação por causa dos nossos pecados, pelos nossos pecados. E fazer com que seja novamente reconstituída a nossa união com o amor de Deus. E não somente os nossos próprios, mas também pelos pecados do mundo. Não é só
só para você. Não. Pelos pecados do mundo, das estruturas, das maneiras de viver, das estruturas nossas e do mundo. E a oração vem de Heinrich Held. Todo mundo louve a Deus, que a promessa cumpre aos seus, pois enviou ao pecador o Filho seu, o Redentor. Sê bem-vindo, ó Salvador. Eu canto glórias com fervor. Grava no meu coração teu caminho justo e bom. Bonito, né? É um hino. E o primeiro texto vem do Evangelho de João, capítulo 19, versículos 1 a 7. E aqui é o texto, então, que Jesus recebe um manto púrpura, simbolizando que ele é como igual a uma prostituta, uma coisa assim. Um pecador. Caso o orgulho fariseu, né? Nós não somos pecadores. Essa ralé é. Então Pilatos mandou açoitar Jesus, os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa púrpura. É um vermelho bem forte assim. E chegando-se a ele diziam: salve, rei dos judeus, tirando sarro deles, tirando sarro de Jesus. E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: venham, eu estou trazendo para vocês esse Jesus, para que saibam que eu não achei nenhum motivo para acusá-lo. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa púrpura, disse-lhes Pilatos: está aqui o homem então, eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes, os guardas gritaram. Não foi o povo que gritou, os chefes dos sacerdotes e guardas: crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem ele vocês então. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. As acusações dos fariseus, ele sabia que era só de inveja, era um problema deles. Jesus não incomodava tanto assim o Império Romano, ele não tinha força política para fazer sombra que fosse ao Império Romano. Ainda não, pelo menos, né? Os judeus insistiram: temos uma lei, de acordo com a nossa lei, ele deve ser morto, porque se declarou o Filho de Deus. Eles estavam com medo do que Jesus fazia e falava. E o segundo texto vem de Provérbios, que é um livro de conselhos, que está na Bíblia, capítulo 4, versículos 20 a 27. O livro de Provérbios vem logo depois dos Salmos, se vocês quiserem ler em casa. Meu filho, minha filha, é um livro de conselhos, né? Escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Não as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser, para todo o seu existir. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse que cria as ganâncias, as invejas, os ciúmes. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Algumas pessoas dizem: ai, ele falou um palavrão só porque acertou o martelo no dedo. Tá, não precisa falar palavrão. Mas as palavras perversas que a Bíblia fala são palavras de maldade. Eu sempre disse assim com meus alunos: o problema não é o palavrão, o problema é se tu diz eles para uma pessoa. Olhe sempre para a frente
Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Pensa antes de fazer. Isso é um bom conselho, né? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Assim, mantenha o rumo do amor, da bondade. Afaste os seus pés da maldade. As iniquidades escondidas e as visíveis, ambas, Deus quer limpar, purificar, perdoar e nos transformar em novas pessoas, cheias do Espírito amoroso de Deus. Um bom dia, um abraço.